Deus tem uma palavra para você essa noite. Quantos creem? Amém. Amém, glória a Deus. Eu coloquei o tema da mensagem como a chave do milagre. Coloquei um tema diferente dessa vez, a chave do milagre. Mas primeiro eu queria que a gente entendesse o que é milagre, né? Perguntei para a pessoa que está do seu lado, o que é milagre? O que é milagre? O que é milagre? Vou pegar Lipinho aqui para ilustrar, certo? Vou pegar Felipe aqui para ilustrar. Veja só. Existem dois reinos. O reino que a gente conhece, esse reino físico que a gente está habitando, né? Material, eu estou aqui nele, né? E eu estou sobrevivendo nele aqui, graças a Deus. Mas também há um outro reino, né? O reino espiritual, o reino dos céus, o reino aqui, né? Que os anjos, serafins, querubins estão ali, né? E o que é que acontece? Olha só, quando, né? Aquele reino lá interfere nesse aqui, nós chamamos isso de milagre. Quando, de certo modo, eu estou aqui vivendo nesse contexto, sobrevivendo, né? Porque quem vive é quem está próximo de Deus. Não é isso que o irmão Paulo fala? Que a gente tem que combater o nosso bom combate para que a gente alcance a vida. Então, quem vive é quem está do lado de lá. Nós sobrevivemos, nós combatemos o bom combate para chegar à vida. Então, o que acontece aqui? Quando esse reino, ele que é paralelo, todo mundo aqui está vivendo, assim como todo mundo aqui, né, no reino físico está vivendo. Quando esse reino aqui, ele intercepta ele interfere nesse aqui, nós chamamos isso de milagre. É quando o anjo vem trazer uma resposta de oração, é quando o anjo vem para derrubar as muralhas, é quando ele vem e derrota um exército completo, né? Quando esse reino interfere nesse aqui, aí nós chamamos isso de milagre. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Nós chamamos isso de milagre. E por que nós precisamos entender isso aí, né? Pessoal, todo mundo aí atrás está me ouvindo bem? Amém. Vou continuar. Se atrapalhar um pouco, aí eu dou uma pausa só para o trio passar, certo? Amém. Então, o que acontece? Eu coloquei o tema como a chave do milagre. Só que deixa eu te fazer outra pergunta. Toda chave é igual? Toda chave é igual? Se eu pegar a chave que abre aquela porta lá, eu consigo abrir aquela e a ali do corredor? Então, chave, ela tem uma particularidade, né? Mas eu quero fazer outra pergunta em cima dessa pergunta agora. O que é que toda chave tem em comum? O que é que toda chave tem em comum? Exatamente. Ela tem uma estrutura, né? E um segredo. Ela tem uma estrutura e um segredo que abre portas. E por que é importante saber isso, Felipe? Por que é tão relevante? Por que você está falando isso? Porque assim eu não vou dar importância demais à chave que meu vizinho está carregando. Porque a chave que ele está carregando abre uma porta diferente que não é a minha. Então, eu preciso de um milagre que não necessariamente é o milagre que Júlia precisa. Mas nós temos um princípio. Toda chave, ela tem uma estrutura e um segredo. Certo? Toda chave, ela tem uma estrutura e tem um segredo. Vou dar uma pausa rapidinho, igreja, só para o trio passar, certo? Amém. Continue aí no espírito, para a gente só poder não perder o fio aqui, tá bom? Amém? Meu Deus.
Meu Deus. Para adiantar, vamos só abrindo nossas Bíblias em Marcos, capítulo 46, versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46. A gente vai ler do 46 ao 52, amém? Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então, essa história é a narrativa, né, que o irmão Marcos conta a respeito de um cego que estava à beira do caminho, né, de Jericó, da cidade de Jericó. E ele vai se encontrar com Jesus, né, e ele vai ter o milagre da vida dele. E nada melhor que, para descobrir como é que um milagre funciona, é estudar um milagre, né? Então vamos entender, né, o que foi que aconteceu nessa história. E foram para Jericó quando Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram, então o cego disse-lhe, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se em um salto e foi até onde Jesus estava. Que ele perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Amém? E Jesus disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Então, o rapaz, né, Bartimeu, ele ficava à beira do caminho e no momento em que ele estava nessa parte do caminho, ele ficava pedindo algumas esmolas, até que ele tem o conhecimento de que por ali iria passar Jesus, né? De que por ali passaria o tão famoso Jesus, né? Que todo mundo vivia falando naquele momento. E aí ele: poxa, se eu chegar e clamar esse rapaz e ele me ouvir, vou ser curado, né? Só que o que é um detalhe aí que o texto traz? Um super detalhe que o texto vai trazer é quando ele diz que o seguinte: quando ele vai ao encontro de Jesus, ele está com uma capa e ele joga a sua capa do lado e ele
se posiciona de pé e se direciona a Jesus, certo? O bacana da Bíblia é que ela coloca alguns detalhes entre as linhas que às vezes a gente passa desapercebido, mas é muito importante prestar atenção em tudo isso, porque ele diz, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. A capa para aquele jovem cego que estava à beira do caminho representava a sua moradia, porque uma vez que ele estava à beira do caminho e ele não tinha nada nem ninguém, aquilo ali servia para ele se proteger dos intempéries, tanto do sol durante o dia, que é naquela região muito severo, quanto à noite, o frio. Então aquilo ali é praticamente a casa dele, certo? Então ele não tem ninguém para poder acolher ele, a não ser a capa, mas ele se abdica da capa para ter um encontro com Jesus. Ele deixou o que ele tinha de lado, deixou tudo o que ele tinha de lado, e ele agora vai ter um encontro com Jesus. E esse encontro vai mudar a sua vida. No momento que ele se direciona a Jesus, Jesus pergunta a ele, o que quer que eu te faça? E aí eu pergunto a você, Jesus sabia o que ele queria? Jesus sabia o que ele precisava? Amém? É óbvio que Jesus sabia, mas o grande X da questão é que Jesus precisava que ele falasse. Porque em toda a Bíblia, Jesus, Deus, é um Deus de relacionamento. Ele precisa que você se relacione com ele, né? Não que ele não sabe o que você está passando. Não que ele não sabe o que é que você está precisando, o que é que você está necessitando, mas ele quer que você trate ele como o amigo que ele quer ser para você. E aí, o que é que acontece? Quando esse jovem, ele fala, ele profere a Jesus o que é, né, que ele desejava no íntimo, no mais fundo do seu coração, que era ver, Jesus lhe concede a visão. Mas Jesus não diz, seja curado. Jesus diz, torne a ver. Jesus diz, sua fé te salvou. A sua fé te salvou. E aqui, a gente começa a entender um pouquinho da estrutura da chave. Como eu falei para você, a chave ela tem, né, duas coisas importantes. Uma, né, é a sua estrutura. É necessário para abrir uma porta uma chave. E a chave tem duas características. A primeira característica da chave é a estrutura. E qual é a estrutura da chave para o milagre? Meu Deus! Vou dar mais uma oportunidade. Qual é a estrutura da chave para o milagre? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. A estrutura da chave para alcançar um milagre é a fé. Porque sem fé é impossível. Glória a Deus. Está todo mundo afiado. Ninguém faltou à escola bíblica. Glória a Deus. A primeira característica da chave para se encontrar um milagre é a fé. É por meio da fé que as coisas que não existem vêm à existência. Então, olha lá no início, né? Façamos o homem, né? E o Senhor disse, haja, e aí por meio da palavra ele vai criando todas as coisas, né? É por meio da palavra, da convicção do existir que as coisas vão começando a existir. Só que um detalhe aqui importante é que eu disse que tem duas características-chave. Uma é a estrutura, é a fé. Mas existe um segredo. Um segredo para se alcançar o milagre, né? E aí você para e olha e diz, meu Deus, mas no texto aí, né? Felipe moeu, falou, arrodeou. Ele já falou algo que eu sabia. Falou algo que eu já tinha conhecimento. Mas uma coisa que é muito importante, né, para os nossos dias é que parece que abandonamos, né? Às vezes parece que na igreja, e quando eu falo na igreja, não estou falando na igreja batista, não estou falando na igreja assembleia, na igreja...
estou falando na igreja como um todo, ou nós somos muito carismáticos, nós somos muito do reteté, do poder, e glória, ou somos muito da palavra, aquele povo que, não, nós somos racionais, temos que ser muito racional, e é aquela coisa muito restrita. Mas há uma importância gigantesca que sejamos, né, cristãos, né, pessoas convictas em Cristo, que temos que ter palavra, temos que ter ensino, estudo, mas também temos que usufruir do poder de Deus, porque foi uma promessa, uma palavra liberada sobre a nossa vida, e nós temos que permitir fluir em nosso meio, sem que precisamos castrar. Porque é por meio dos milagres que acontecerão no nosso meio, que muita gente lá fora irá crer que em nosso meio o Senhor habita. Amém? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Veja só. Imagina agora a Adriele, né, chegando aqui, passando meia hora no meio de uma multidão, falando, mas ela tem, né, uma oratória perfeita, né, exemplar, e ela fala com muita propriedade em tudo aquilo que ela fala. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, vão parar pela forma como quem ela fala. Mas uma multidão irá parar para observar ela se ela encostar perto de um aleijado e disser, olha, levanta e anda. Na hora que ela falar isso, e o aleijado levantar e sair andando, acabou. O trânsito para, até o avião para poder ver o que está acontecendo lá embaixo. Né? Por quê? Porque isso é o que os teólogos chamam de teofania, né? É uma evidência de Deus, que nós não podemos castrar do nosso meio, e nós precisamos buscar isso. Nós, enquanto cristãos, precisamos buscar. Nós, enquanto, né, servos de Jesus, precisamos buscar. Por quê? Né? Porque ele mesmo falou, né? Lá em João 14, versículo 12, por gentileza. Lá em João 14, versículo 12. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Até o 15. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não, segurei. E para que a gente deve buscar? Por que a gente deve buscar essa chave, ter essa chave nas mãos? Né? É para se glorificar? É para dizer, somos bons, nós somos Batista Coinonia. Não é para isso. Mas é para a gente fazer com que as pessoas lá fora glorifiquem a Cristo através das nossas vidas. Ser audacioso como Paulo, né, Mirela? Dizer, olha, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Ou seja, ser audacioso como o próprio Jesus. Paulo foi audacioso assim porque Jesus foi audacioso primeiro. Quando Filipe disse, mostre-nos o Pai, o que foi que ele falou? Ele disse, Filipe, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do meu Pai, se você está me vendo, se você está vendo as obras que eu estou realizando, você está vendo o Pai. Porque não sou eu que falo, é o Pai que realiza a sua obra através da minha vida. Então, nós precisamos alimentar dentro de nós o anseio de viver milagres. Só que não o besterol dos milagres que às vezes a gente fica ouvindo por aí, né? Que você vai ter vitória, é só vitória, isso e aquilo outro. Tudo tem um equilíbrio, né? Nem tanto, né? Nem tão pouco também. Nós precisamos ter maturidade para acessar esse lugar. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele vai ser o mesmo sempre, ele é imutável, né? Então, o que é que isso nos ensina? Que
os milagres, eles não cessaram, eles não ficaram lá no Velho Testamento, eles não ficaram com Jesus lá nos primórdios da igreja, não, ele existe até os dias de hoje, e tanto eu quanto você precisa viver esses milagres, a fim de darmos testemunho de Jesus, a fim de darmos testemunho que ele é e irá vir novamente. Para que a gente dê testemunho de que essas palavras que estão escritas, elas são verdadeiras. Então, temos que ansiar dentro de nós viver esses milagres. Viver os milagres que Deus já escreveu para nós. Viver os milagres. Felipe, mas como é que você, chegou a essa conclusão aí? Chegou a essa conclusão de que precisamos viver, temos que viver, a gente tem uma chave para um milagre, né? A palavra, igreja. Vamos para o livro de Juízes 14 também, por coincidência. No versículo 19. No versículo 19. Livro de Juízes lá, né? Vou falar um pouquinho sobre o segredo agora, né? O segredo desse milagre, o segredo de alcançar a chave aí para o milagre, né? Todo mundo achou? Amém? E diz assim, ó, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, eu espero que a pronúncia seja essa, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa dos seus pais. É só isso aí mesmo. O que eu quero que vocês peguem aqui é aquele primeiro trechinho lá, ó. Então, o Espírito de Deus, de tal maneira, se apossou de Sansão. Sabe qual é o segredo? O segredo para um milagre? É estar cheio do Espírito Santo de Deus. É estar cheio, estar transbordando do Espírito de Deus. Quando você para e olha, Jesus ele fez, pelo menos registrado, 35 milagres, né? Grandes milagres, tem narrado no Novo Testamento ali que Jesus executou. Só que quando você olha, em nenhum momento dos milagres, você vai ver Jesus orando, falando como um pastor assim, né, de denominações, que eu não vou citar o nome, que fica lá conversando com o demônio para expulsar, antes de expulsar ele, né? Normalmente, Jesus chegava lá, o rapaz estava endemoniado, o demônio tentava falar com ele, ele ignorava o demônio e só dizia apenas, saia. E ele saía e era liberto o jovem. E as pessoas vinham até ele, né? E aí o cego chegava até ele, ele dizia, sua fé te salvou, e o jovem era curado. Em uma outra situação, se você prestar atenção, um outro cego, trazem para Jesus um rapaz cego, Jesus cospe na areia, faz uma laminha lá, ó, põe nos olhos do jovem e pede para que lavem os olhos dele. E aí, quando o rapaz lava os olhos, ele está curado. Amém? Todo mundo está me acompanhando aqui? E aí, o que é que você percebe em todos esses milagres? Não tem um padrão. Olha só, por exemplo, esses dois que a gente acabou de ler no início, né? Que é o Bartimeu, o cego de Jericó, e esse outro jovem que ele recebeu lá lama nos olhos. O Senhor não poderia ter feito da mesma forma? Seja curado e ele ter recebido a visão normalmente? Mas por que teve que colocar lama nos olhos? Existe uma coisa que a gente precisa buscar, que é discernimento de espírito. Porque, olha só, como eu falei, o milagre é um segredo. Um segredo é o quê? Nada mais é que algo guardado por alguém. O segredo é algo guardado por alguém. Quem é que guarda o milagre?
o Senhor. E como é que você vai ter acesso à resposta para esse milagre? Só se você conseguir se comunicar por Ele. E para você se comunicar com Ele, é preciso o quê? Ter o Espírito Santo de Deus. Para que você assim possa interagir. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele ora por nós, porque nós não sabemos orar. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como clamar. Então, olha só, é necessário estar cheio do Espírito de Deus. É necessário buscar os dons que o Espírito Santo tem para nós. Para que assim nós possamos ter nas mãos a chave para o milagre. Mas não um milagre, agora eu vou dizer para vocês, como Bartimeu, não necessariamente para você, mas como o próprio Jesus, né? Ele fala, deixa eu só voltar aqui só um pouquinho, em João mesmo. João 14. Perdi aqui, igreja. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Muita gente ouve a palavra do Senhor, muitas das vezes o ensinamento que o Senhor tem nos dado, nos trazido. Nós aqui já aprendemos sobre fé, né? Nós temos um mestre aqui, para a glória de Deus. Ele já nos ensinou sobre fé. Fé é só pensar positivo, não é isso? Meu Deus. Fé é só pensar positivo, não é, igreja? Não, igreja. Fé é uma decisão, não é isso? Fé, eu decido crer. Então, o que é necessário? Guardar as palavras do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É necessário guardar as minhas palavras. É necessário que guarde todas essas palavras. É necessário que... E guardar, nesse sentido aqui, é guardar para pôr em prática, para se colocar em posição. Assim como foi Bartimeu. Bartimeu, quando ouviu a palavra do Senhor, guardou, levantou, soltou a capa, se posicionou e começou a andar. Do mesmo modo, nós temos que fazer. No meio de nós, ouvimos a palavra, nos desprendemos daquilo que o Senhor nos ordena se desprender para que possamos nos encontrar com Ele e acessar esse milagre. E acessar essa, vamos dizer assim, essa bênção que tanto almejamos ou precisamos ou necessitamos. Porque o que é que acontece aqui? Muitos, né, de nós pensamos, né, em nós quando falamos de milagre. Mas o mais importante é que Jesus nos comissionou discípulos para operar milagres. É o que ele fala ali, lá em
em João, né? Aqueles que crerem em mim não só farão as obras que eu faço, né? Não só farão aquilo que eu fiz, mas farão coisas ainda maiores. Então, se cremos em Jesus, né? Se cremos, podemos fazer a obra que Jesus fez. E não só ela, mas obras ainda maiores. E como é que faremos isso? Nós guardando a palavra que o Senhor nos entregou. Crendo naquilo que Ele já nos entregou. Crendo no comissionamento que Ele nos deu. Que somos igreja, né? Somos o seu corpo. E é por meio do seu corpo que Ele opera milagres na terra. Então, é por meio da igreja que o Senhor irá continuar operando a sua obra, fazendo a sua obra aqui. Precisamos ter essa consciência quanto igreja do Senhor. Precisamos entender isso. Sabe por quê? Às vezes a gente tem a sensação assim, ó. Mas como, né? Eu vou operar um milagre ali em Filipe, se eu estou aqui com o braço, né? Meio lá, meio cá, meu braço já não está tão legal assim. Como é que eu vou ministrar cura a Felipe se eu estou, né, precisando de cura também, né? É por isso que o Senhor disse que devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, porque o Senhor, aquele que deveria, né, o rei, se abdicou da sua glória, não, né, e veio para a terra não para ser servido, mas para ser servo. Não para ser servido, mas para ser servo. Então, quando Tiago vai indagar Jesus a respeito disso, porque foi isso que ele fez. Ele chegou, mas Senhor, o Senhor disse que vai mandar de 2 em 2, né? Para a gente encontrar casas de paz aí. E quando a gente chegar nessas casas de paz, nós devemos impor as mãos, devemos orar, as pessoas serão libertas, as pessoas serão curadas, mas eu estou precisando de cura. E aí, como é que funciona? Né? Como é que vai ser se eu também estou precisando de cura? O Tiago ainda não tinha pego a chave, não. Ainda não tinha entendido o mistério. Você precisa entender que o milagre que você vai operar na outra pessoa não é você, não vai partir da sua força. Não vai partir de você, não vai ser o seu poder para curar. Vai ser o poder que há no Espírito que está dentro de você, que irá fluir, irá curar, por meio da sua fé. Por meio da sua fé. Então, nós precisamos exercitar a fé, porque a fé, como eu falei, é a estrutura da chave. Nós precisamos exercitar a fé. Vamos lá, quando tiver com uma dor de cabeça, agora não vai pegar o comprimido direto, vai orar agora para poder se livrar da dor de cabeça. Exercite a sua fé, igreja. Comece a orar pelas pessoas. Comece a orar uns pelos outros, porque assim como o jovem é assim magro, raquítico, assim como eu, ele vai lá na academia, começa a exercitar, a treinar, né? E aí, ele vai ter algumas lesões, certo? Algumas lesões no corpo ele vai ter, mas muito em breve ele vai começar a alcançar alguns resultados também. Aquele músculo que está lesionado, ele cura e ele agora vai inchando, inflando, e ele chega ao objetivo dele. Não que esse seja o meu. Mas, enfim, é só para ilustrar da mesma maneira. Exercite a sua fé. Porque você vai se lesionar, você vai encontrar pessoas que têm falta de fé. E na hora que você ora pela pessoa, pela falta de fé dela, você não vai ver a cura. Você não vai ver o milagre. Não por causa da sua fé, mas por causa da fé do outro. Lembre lá do pai que vai levar o filho. Se podes, Jesus, cure ele. Se podes, tudo é possível ao que crê. Então, não é se podes, pode. Mas você vai se lesionar no meio do caminho. Vai existir pessoas que não têm fé. Mas isso não vai impedir de você exercitar a sua fé. Você vai continuar exercitando, você vai continuar orando por pessoas, você vai continuar impondo as mãos sobre pessoas, porque pessoas serão libertas através de sua vida. Pessoas serão libertas do álcool, pessoas serão libertas da opressão maligna através da sua vida.
Então, exercite a sua fé. Ore por seus amigos, ore pelo seu vizinho, ore pelos seus parentes, pelo seu pai, mãe. Imponha as mãos sobre ele e ore com fé. Exercite a sua fé para que ela cresça. O Senhor disse, aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para dizer àquele monte, tira-te daqui e se atira no mar, e ele irá fazer. Ou seja, se existe uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é porque existe uma maior. Então, ela precisa crescer. Então, cresça em fé. Exercite a sua fé, porque fé é a estrutura da chave. Mas, ela não é a única, ela não trabalha sozinha. Porque é por meio do Espírito Santo de Deus que flui o poder para executar a obra. Porque é o Espírito de Deus que traz discernimento, que traz poder, que traz palavra. Amém, igreja? Então, eu preciso entender que no meu secreto, eu preciso dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser esse discípulo segundo o seu coração. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Eu quero executar as obras que o Senhor executou. Eu quero ser essa ferramenta nessa geração que testifica do Senhor para essa nação. Eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso ter sede disso. Eu não posso castrar isso dentro da igreja. Eu preciso entender que Deus ainda continua operando. Eu preciso entender por quê, gente? Porque quando eu simplesmente olho para isso como um relato, né? Não sei quem viveu lá há muito tempo atrás. Eu deixo de viver agora, porque eu acho que isso aqui ficou para trás, mas não é algo que está hoje vivo, continua vivo, porque o nosso Deus continua vivo e Ele viverá eternamente. E enquanto, né, Ele nos der esse Consolador, Ele trabalhará em nosso favor. Amém? Então, tenha a sede, o anseio de buscar o Espírito Santo de Deus e os dons que o Espírito tem para você. Os dons que o Espírito tem para a igreja, porque lá fora crerão que nós somos do Senhor quando vivermos em unidade e quando Felipe chegar para Marlon, impor as mãos sobre Marlon, e Marlon vai ser curado, e Marlon vai ser liberto, e Marlon vai ter cura. Vou impor as mãos sobre o irmão Naldo, e o irmão Naldo ali vai alcançar uma cura, vai alcançar uma libertação. Quando nós vivermos em unidade no Espírito Santo de Deus, que é quem nos une, que nos torna corpo de Cristo, aí sim, nós temos o segredo para deslanchar e abrir as portas para o milagre, para viver milagres. Não é para alcançar um milagre, ponto. Não, é para ser a igreja que Jesus nos conduziu para ser. É para chegar e fechar as portas do inferno para a nossa sociedade. Dizer, olha, aqui as portas do inferno foi fechada porque uma igreja que entendeu a autoridade que o Espírito deu, fechou essa porta. Então, precisamos entender que precisamos querer ter o Espírito Santo de Deus, porque é tendo o Espírito, né, buscando os dons que o Espírito tem para mim e para você, que nós iremos alcançar o segredo que Jesus teve. Porque, olha só, quando você vai parar para prestar atenção, Jesus viveu pelo que dizem os historiadores, 33 anos aqui conosco, e até antes de se batizar, né, antes do Espírito de Deus em forma de uma pomba vir e pousar em seu ombro, e aquela voz ecoar do céu para falar, testificar que ele era o Filho de Deus, até ali não tinha milagre. Então, por que isso precisou acontecer? Porque Jesus veio como homem. E ele veio como um homem para provar para mim e você que nós temos a mesma capacidade de executar. Porque se ele viesse como Deus, era fácil dar ordem a tudo e tudo se pôr no lugar. Dar ordem a tudo e tudo acontecer. Mas ele veio como homem, como carne, sentindo dores, sentindo anseios, desejos, vontades.
Mas ele esperou o tempo de ser cheio do Espírito. Esperou o tempo que o Pai designou para ele. E quando cheio do Espírito do Pai, veja que todas as vezes que ele vai fazer algo, ele não fala em seu nome. É tanto que muitas das vezes os fariseus vai dizer que ele está operando em nome de Beelzebul e enfim, de outras entidades. E ele fala, vocês não conhecem porque não conhecem o meu Pai. Né? Vocês falam essas coisas porque não conhecem o Pai. E por não conhecer o Pai, não conhece o Filho. Então, ou seja, ele foi revestido. Ele, assim como Sansão, o Espírito desceu sobre ele e ele agora operou milagres. Para quê? Para que eu e você também tivéssemos esse entendimento. Que não é pela força, pela violência que iremos expulsar um demônio. Não é pela força, pelo tanto gritar, pelo tanto falar, que iremos dizer o aleijado levanta e anda, e ele vai levantar e andar. Mas é pelo Espírito de Deus que irá repousar sobre nós, que iremos declarar uma palavra de fé, e com essa palavra de fé, essa pessoa será curada, essa pessoa será alcançada por Deus. Precisamos ter esse entendimento. Jesus é o modelo para nós. E quando entendemos isso, estudamos cada vez mais a respeito, nós temos cada vez mais certeza de que é possível fazer. Porque Ele nos deu o Consolador. Ele disse, olha, eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar meu Espírito com você. Por quê? Porque Ele vai te lembrar das palavras que eu te disse. Você vai estar lá e você vai ver uma pessoa lá meia cabisbaixa e você vai liberar uma palavra de conforto, que aquela pessoa que até às vezes estava pensando em se matar, em fazer alguma besteira, ela vai sentir a paz do Senhor no coração dela e vai desistir. Um testemunho interessante que eu encontrei um dia desse foi de um trompetista. Ele toca trompete e ele se abdicou de tocar porque ele tocava em uma filarmônica que tocava música secular. E ele se abdicou de tocar, né? Porque ele não fazia sentido ele na igreja convertido e ele tocar músicas para fora, né? Para músicas seculares. E ele disse, Felipe, uma vez, meia-noite, estava em casa e o Espírito de Deus soprou no meu ouvido e disse, vá na praça e toque o trompete. Eu disse, mas Deus, aí não, aí o povo vai me chamar de doido. O povo vai me chamar de louco, Senhor. Ele disse, vai na praça e vai tocar o trompete. Ele escolheu a música lá, inclusive é uma das músicas do hino da harpa, né, da harpa cristã. Ele chegou lá e ele ainda disse que chegou na praça pensando em voltar. Ele disse, eu devo estar ficando doido. Né? Só que assim como a saliva que joga na terra para cobrir os olhos, não tem muita explicação. E se você não tiver o Espírito de Deus, você não tem discernimento para obedecer. E aí ele simplesmente chegou e começou a tocar o trompete. Tocou e pegou e foi embora. Depois de ter tocado, ter ido embora, aí passou uns dias e nada aconteceu, nada... Nenhuma reclamação de vizinhos. Acho que os vizinhos disseram, esse cara deve ser doido mesmo, deixa pra lá, não vale nem a pena chamar a polícia. Acho que ninguém interferiu, só que ele na igreja, sentado lá no cantinho, a igreja que ele frequenta não tem instrumental, normalmente o pessoal faz playback, né? E aí diz que um jovem chegou e queria dar um testemunho lá, né? Quero dar um testemunho aqui. O que foi? Ele disse, eu estava em casa, meia-noite, estava fazendo a forca para poder me enforcar. Mas aí eu ouvi um som como de uma trombeta, ele falou, né? Como de uma trombeta. E aí aquele som tomou conta de mim. E quando aquele som tomou conta de mim, eu olhei para a corda, eu fiquei com tanto... eu fiquei tão tomado que comecei a pinicar a corda e deixei ela lá e fui embora e desisti e vim para a igreja e aceitei a Jesus. Ou seja,
É aquela velha história que o irmão Paulo fala, né? Que os loucos, Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Aquele que não são para confundir os que dizem que são. Então, nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito. Mas isso é algo que devemos buscar. Não é algo que simplesmente você espera cair do céu. Vai cair. À medida que você busca, à medida que você se entrega, à medida que você se achega mais perto. Vai cair. Vai chegar o momento. Não está demorando. Se você já está nessa fase aí e você está ansioso, não se preocupe. Não está demorando, não. Deus está só preparando. Porque a unção vai ser gigante. Mas olhe só, eu queria que você entendesse isso. Nós precisamos ter convicção de que cada porta tem a sua própria chave. Não é porque Júlia impôs as mãos e alguém foi liberto que você vai ter que impor as mãos para alguém ser liberto também. Às vezes você só vai ter que chegar no seu secreto, se ajoelhar e orar. Às vezes vai ser 7 dias, às vezes vai ser 1 ano, às vezes vai ser 2. Meu Deus. Que você tenha a longanimidade de Deus ao seu favor. Mas que você entenda que é necessário ter chaves para abrir portas, não só para você, mas que você seja como Tiago. Mesmo às vezes precisando abrir uma porta para você, você tenha muitas chaves para abrir portas para as outras pessoas também. E que muitas pessoas testemunhem de Jesus através da sua vida. Diga, olha, fui alcançado por Deus através da vida de Maiane, através da vida de Maiara. Amém? Que nós tenhamos isso conosco. Que tenhamos a certeza, a convicção, né? A decisão de ter fé e pôr ela em prática, para que assim, através do Espírito Santo de Deus, possamos levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu queria que você se colocasse de pé. Amém?